Olá pessoal, Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar de três coisas: o PIB de 2022, a relação do MST e o agronegócio no Brasil e, de alguma forma, o fim do mercado livre de petróleo e como isso vai afetar você e a sua empresa. Saíram os dados do PIB de 2022. Nós crescemos 2,9%. É um crescimento muito acima do G20 e, de alguma maneira, é para se comemorar, em partes. Vamos entender e, através de duas tabelas, ver como é que isso funcionou e quais serão os resultados. O primeiro passo é entender como isso tudo funciona. Na tabela, nós podemos ver que o agronegócio encolheu no ano passado. O que isso significa? Dois fatores foram muito importantes para isso. O primeiro foi a queda de safra, que de alguma maneira prejudicou os produtores agrícolas. O segundo são os preços de commodities. Os preços mundiais do setor agrícola no ano passado recuaram com medo de uma recessão global, e isso de alguma maneira afeta o resultado. Quando você olha a indústria, você observa que ela cresceu menos que o PIB. O PIB foi 2,9 e a indústria 1,6. Significa que, de alguma maneira, parece que tem alguma coisa errada. Na outra tabela, a gente vai entender o erro. Os serviços cresceram muito mais, 4,3. Isso significa, de alguma maneira, um crescimento da geração de empregos e, por isso, o desemprego caiu tanto. O serviço é a maior parte da economia. Agora, vamos entender isso do que a gente chama estratificado comparada à relação do mesmo trimestre do ano anterior. Por que é feito isso? Porque janeiro, fevereiro e março têm uma característica, outubro, novembro e dezembro outra. Então se compara o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022 para evitar a sazonalidade e, a partir desse momento, entender exatamente como está a economia e nessa tabela a gente vai ter a resposta daquele desempenho ruim da indústria. Vamos a ela. Fazendo a comparação do consumo das famílias, que cresceu muito mais do que o PIB, então grande parte do crescimento do PIB estava ligado ao consumo das famílias, provavelmente aumento de emprego ou aumento de renda. A segunda parte da tabela, a gente observa o crescimento do governo, que foi 1,6, foi menor do que o PIB. Do ponto de vista econômico, isso é ótimo, simplesmente pelo fato que a economia não cresceu porque o governo emitiu dinheiro ou cresceu em dívidas, ou aumentou seus impostos para depois gastar com outra coisa. A economia estava se deslocando do governo, o governo diminuindo e a economia crescendo. Agora, se a gente observar a formação bruta de capital, ela cresceu 0,9 e o PIB 2,9. Essa diferença de 2% significa que a maior parte das grandes empresas não acredita que o Brasil vai crescer esse ano. Então ela já foi tirando o pé lá atrás, que são novas fábricas, novos investimentos, novos maquinários, e isso daqui é um sinal vermelho. Apesar de observar ali as exportações crescendo e a importação não crescendo tanto, nós estamos dizendo o seguinte: a maioria das grandes empresas no Brasil sabem que 2023 vai ser um ano ruim. Isso significa que, de alguma maneira, será ruim pelo fato de elas não investirem. O governo já falou que quer mudar essa história e, por esse motivo, disse que vai investir tanto. E aí a gente vai ter o oposto do que a gente teve no ano passado. Eu vou ter um aumento da participação do governo e uma diminuição da participação da iniciativa privada. Lembra? O governo não gera emprego, não gera renda, não tem dinheiro. Ele, na verdade, tira o dinheiro dos seus impostos. E por isso os impostos estão subindo tanto. Nós teremos um grande problema. Fechando esse assunto, eu termino aqui com uma aposta. Eu tenho certeza que os próximos 2 anos do governo Lula provavelmente terão um crescimento econômico menor do que o último ano do Bolsonaro. Infelizmente, serão anos bastante complicados. Vamos para a segunda pauta. A gente já viu que o agronegócio cresceu pouco
e, pior ainda, deve crescer menos esse ano. Não apenas porque os preços das commodities estão apontando para baixo, mas a falta de investimento. O MST começou as invasões. Isso significa que a possibilidade de aumento de produtividade, de aumento de investimento no agronegócio deve diminuir. Porque imagine você que tivesse uma propriedade que provavelmente poderia ser invadida por A ou por B, ou por uma situação A ou B. Lembra? A fazenda da Suzano, né, que foi a que mais saiu na mídia, ela foi invadida porque estava produzindo monocultura. Basicamente, é uma empresa que faz papel e celulose e por isso ela precisa produzir eucalipto. Se ela produzisse alface, não dá para fazer papel de alface. E, curiosamente, o ministro da Agricultura e da Reforma Agrária diz que isso está certo. De alguma maneira, a Suzano deveria diversificar sua produção. Bom, o que eu tenho como resumo disso? Você vai pagar mais caro no papel. E isso pode acontecer em várias outras coisas. E talvez o mais complicado, sendo a agricultura a base de tudo, talvez nós tenhamos um aumento crescente dos custos dos alimentos, porque quem produz alimento é o agricultor, não o invasor. A gente fecha o vídeo falando sobre o fim do mercado livre no petróleo. Deixa eu explicar mais ou menos o que aconteceu. Aumentaram os impostos da gasolina e aí você já está pagando mais caro no posto de gasolina. Ok? Faz parte do jogo, a gente já sabe por quê. Lá no primeiro tema, o governo vai gastar um monte, precisa de dinheiro, está tirando do seu bolso. Regras do jogo. O problema é que o mercado de petróleo hoje é muito diferente de 15, 20 anos atrás. Nós temos várias empresas exportadoras de petróleo, várias empresas importadoras de petróleo e de derivados, e que esse mercado é muito mais complexo do que só a Petrobras, apesar da Petrobras simplesmente ser a maior empresa e mandar no processo. Vamos entender. O Brasil, por um erro histórico, produz óleo pesado e tem refinarias para óleo leve. O que acontece? Nós exportamos o petróleo lá para fora e nós importamos petróleo leve. O preço do barril do petróleo é internacional. Só que várias empresas que entraram no pré-sal exportam, mas não são as mesmas empresas que importam. Algumas têm um foco no mercado nacional e outras têm um foco no mercado internacional. Então vamos entender o processo. O governo taxou as exportações de petróleo cru. Supostamente para dizer, bom, então aí o preço do petróleo aqui vai cair. Não! Será que o Haddad não consegue entender? O problema é que esse petróleo não tem mercado aqui no Brasil. Taxando em 9,2% o imposto da exportação de petróleo, nós vamos ter um governo arrecadando mais dinheiro, que a gente já sabe por que ele precisa, mas nós vamos ter o desestímulo da produção de petróleo aqui. Então, na conta, nós éramos mais ou menos autossuficientes no 0 a 0, a gente exportava 10, importava 10 e o processo ficava assim. Agora, nós vamos exportar menos, porque um poço de petróleo exige investimento, exige manutenção. As empresas vão parar de fazer isso porque não dá mais lucro, porque o governo taxou as exportações. Um parênteses aqui, poucos países colocam exportação no valor do petróleo. Vou citar só um para você ficar bem na memória qual é a visão do governo. Venezuela tem impostos sobre exportação de petróleo. Vamos concluir o pensamento. Nós estamos dizendo que vamos exportar menos petróleo, mas a Petrobras já disse que vai mudar a política de preços e vai deixar o preço nacional. Mas lembra, nós temos mais de 14 empresas que são importadoras ou de petróleo ou de derivados, como gasolina, diesel e etc. Essas empresas importam o produto a preço internacional e abastecem o mercado nacional. Se a Petrobras baixar o valor dela na canetada, essas empresas têm duas alternativas: parar de importar e simplesmente vai faltar combustível nos postos de gasolina, ou fazer a coisa mais certa, começar a comprar da própria Petrobras,
que vai ser obrigada a importar num preço mais caro. E olha que coisa estranha, o governo deveria ajudar os mais pobres baixando o preço do combustível e vai ajudar as empresas importadoras de petróleo e derivado a lucrarem mesmo de forma artificial. Com isso, acaba o mercado livre de petróleo. E qual é o segundo ponto a ser feito? Bom, agora é ver as consequências. E a gente termina o vídeo falando exatamente dessas consequências. O que nós estamos dizendo? Para você que tem uma empresa, o primeiro passo é: teremos uma redução de custos nos combustíveis. Isso vai ser bom, de alguma maneira otimize e se capitalize. O rombo fiscal vai gerar inflação. Essa inflação vai de alguma maneira também afetar o seu consumo e o poder de compra dos seus consumidores. O que você deve fazer com isso? Se você tiver em uma empresa e tiver capitalizado com bens não duráveis, é bom ter estoque, porque a inflação deve disparar. Se você tiver uma empresa que trabalha com bens perecíveis, fique muito atento ao seu fluxo de caixa, porque provavelmente o repasse errado da inflação fará você ou perder clientes ou perder dinheiro. A coisa está ficando bastante complicada, mas sempre tem uma solução. Vamos sempre aqui tentar de alguma maneira te ajudar com isso. Obrigado, Bertoncello, e até a próxima.